E aí, tudo bem? Voltei. E caso a gente ainda não se conheça, prazer. Meu nome é Matheus Morato. No meu último vídeo eu mostrei um pouco da minha viagem pra Preá e Jericoacoara com meu pai, sendo essa a primeira vez que a gente viajou sozinho na vida. E caso você ainda não tenha visto, clica aqui em cima. Modéstia à parte, melhor vídeo que eu fiz até aqui. Mas foi editando o vídeo que eu comecei a me questionar quando tinha sido a última vez que eu tinha vivido algo pela primeira vez. E a real é que a gente tem vivido tanto no automático que a gente deixa esses momentos simplesmente passarem. A gente tem deixado cada vez mais de aproveitar essas primeiras experiências. Aquele friozinho na barriga gostoso de fazer alguma coisa pela primeira vez. E muito por conta da rotina, da gente estar em outro mundo, da gente simplesmente não perceber. E foi me questionando que eu resolvi lançar essa pergunta para os meus amigos. Quando tinha sido a última vez que eles tinham feito algo? E a resposta foi quase unânime. Ou eles não sabiam, ou eles não lembravam, ou eles tinham que pensar um pouquinho melhor. Mas já naqueles que lembravam, a resposta também foi unânime. O sentimento até aqui que eles sentiram no meio disso foi a mesma. Foi incrível. Mesmo que um pouco ansioso, mesmo que um pouco preocupado. Eu não tô falando só pra coisas grandes, não. Mas pequenas coisas também que dão aquele frio na barriga, que dão aquela sensação gostosa. Como, por exemplo, fazer uma trilha, fazer alguma coisa que nunca fez antes, ir num restaurante diferente. E foi na pandemia que a gente viveu mais aquelas primeiras vezes, primeiras experiências. Desde você ter que ficar em casa, quase 2 anos aí nessa mesma situação, até curtir um show de sofá, ver uma live no YouTube, fazer pão. Eu sei que você fez pão na pandemia, todo mundo fez. Até adotar um pet. No meu caso, 2, chamados de filho. Por favor, que eu sou pai de pet. São tantas distrações, tantas coisas acontecendo na nossa vida que a gente nem percebe ou não se lembra do que aconteceu. Às vezes há 3 meses atrás. A gente acaba se preocupando mais em registrar do que de fato viver essas primeiras experiências. E eu não venho aqui de um lugar de fora internet, vamos viver sem isso. Eu sei que é importante a gente se desligar, mas eu também sei da importância dela pra nossa vida. Mas deixar de aproveitar, de se arriscar, de viver essas experiências, vai até deixando tudo aquilo em volta mais desinteressante. As primeiras vezes têm um efeito não só filosófico na sua vida, mas também científico na sua mente. O neurocientista Michael Mosseri formulou um tempo atrás as teorias da neuroplasticidade, onde resumidamente defende que o nosso corpo tem a habilidade de criar novas conexões entre os nossos neurônios e também contribuem com aquilo que a gente passa a aprender pelo resto da vida. Nossa cabeça vai criando mini novas conexões pelo simples fato de você experimentar novas coisas, viver novas coisas. É o desenvolvimento do nosso cérebro enquanto a gente cresce, desde bebê, quando a gente aprende a pegar uma coisa pela primeira vez, falar pela primeira vez, até agora a gente é adulto, aprendendo uma habilidade nova, tendo que conhecer lugares novos e se adaptar a ele. Nosso cérebro vai se conectando em conjunto com a gente. E eu acho que tá muito daí a questão de fazer total sentido, principalmente na vida adulta, esse arriscar. Eu, por exemplo, entrei no meu primeiro emprego, que mexia o tempo todo com número, com tabela, com planilha, sem saber mexer no Excel. Passou 4 meses, sem curso, sem nada, só no dia a dia, praticando, tentando, fazendo pela primeira vez várias coisas e errando pela primeira vez várias coisas, também é importante dizer, que no final das contas eu tava ajudando outras pessoas com o Excel. Inclusive saí de lá mexendo em programação, também sem curso, também sem educação, simplesmente de curioso, de querer me arriscar, de querer uma coisa nova. Mas aí você, acostumado com a rotina, acostumado a fazer as mesmas coisas, começa a se acostumar com aquilo. A gente se acomoda e tá confortável de fato num mundinho que já faz sentido pra gente. Por que eu vou me arriscar a mudar uma peça ali do meu tabuleiro quando tá tudo andando? Mesmo que não esteja andando tão bem assim. Mas é aí que eu te pergunto, quanto tempo mais você vai deixar de fazer alguma coisa que você pode se arriscar, pode tentar, pode viver pela primeira vez, seja algo que você queria ou seja algo que vai ser importante pra você, pelo medo de arriscar, pela ansiedade, pelo comodismo. E da minha experiência, principalmente vivendo bastante coisa nova nesses últimos meses, eu posso dizer que a gente simplesmente não dá essa oportunidade. Caso você não tenha visto meus últimos vídeos, dando um breve resumo, eu saí do meu último emprego há mais ou menos 4 meses. Desde então meu foco tem sido o canal, tem sido descobrir coisas novas, entender o que brilha meus olhos ou não. E desde então não foram uma, nem 2, nem 3, foram várias pessoas do meu emprego antigo que vieram falar comigo sobre, e aí?
como você tá. E não só preocupada, mas de fato curiosa. Como que você tá vivendo a vida, o que você tem percebido nesse meio tempo. E no meio dessas perguntas surgem desabafos. Como que é não ter todas as responsabilidades que atrapalham a vida. E parando pra perceber no cru, elas atrapalham porque a gente deixa. Muitas dessas pessoas se viam presas nessa rotina, sem que ela deixasse fazer outras coisas, mas a gente tem tempo. A gente só não usa da maneira certa. A gente prefere ficar preso no celular, vendo a vida dos outros, inclusive, e outras pessoas às vezes vivendo coisas que a gente não dá esse primeiro passo e não se arrisca. Apesar do meu momento ajudar, de eu não estar numa rotina regrada, ser um pouco mais flexível, o lance é você perceber que você não precisa estar de férias ou numa pandemia pra você conseguir fazer essas coisas pela primeira vez. É possível e importante que a gente se arrisque mais, dê chance a essas primeiras experiências, que não precisam ser grandes viagens, grandes ações, podem ser final de semana você indo conhecer um lugar novo, cozinhando alguma coisa nova. Todas essas pequenas coisas vão te dando até mais impulso de viver novas coisas pela primeira vez, ou simplesmente de viver as coisas, né? Porque é importante a gente não se deixar perder no meio desse medo, desse anseio, dessa zona de conforto. E só parando 10 minutinhos pra pensar as minhas últimas primeiras vezes, eu já pensei em tanta coisa, e tanta história, e tanta experiência, e tanto sentimento. Que nem o intercâmbio que eu fiz pro Canadá, foi a primeira vez que eu viajei sozinho. E eu fiquei 3 meses tendo que falar inglês com pessoas que eu nunca tinha conhecido antes e aprender uma cultura, a morar com uma família que eu não conhecia, aonde inclusive eu acabei entrando em outros cursos, aprendendo outras coisas, me aventurando enquanto eu estava nessa minha primeira vez, que por consequência me lembrou do meu mochilão, um mês inteiro convivendo com meus melhores amigos pela primeira vez na vida por tanto tempo e consequentemente tendo que lidar ali com discussão, porque cada um discorda de uma coisa, mas ao mesmo tempo não só as memórias do que a gente passou, a experiência, tudo que a gente viveu, mas também saudade, é coisa pra contar. E é por isso que eu falo, algumas dessas vivências, elas são grandes como essas duas, mas também quando eu peguei uma planta pra criar. Não tô falando que deu certo, tem uma vida pra criar, e ao mesmo tempo você precisa alimentar, mas não é todo dia, enfim, é algo diferente, desperta coisas diferentes em você, é uma felicidade misturada com uma curiosidade, e eu nunca teria pensado em ter uma planta sem minha namorada, por exemplo, que várias vezes me ensinou coisas novas e me instigou a fazer algumas dessas coisas que eu nunca tinha feito. E eu acho que é por causa disso e tantas outras coisas que no próximo final de semana eu vou fazer mais uma coisa pela primeira vez na minha vida. E eu espero que é a última, que vai ser pedir minha namorada em casamento. A gente tá junto há 4 anos e eu programei uma viagem pra esse próximo final de semana e provavelmente você tá assistindo a esse vídeo agora que a gente já voltou. Mas pode ficar tranquilo que semana que vem eu volto pra contar como foi tudo isso. Agora oficialmente mais perto dos 30, eu acho que chegou a fatídica hora de criar minha listinha de 30 coisas pra fazer antes dos 30. E pra isso eu vou te fazer 2 convites. O primeiro, que você me ajude. Comenta aqui embaixo o que eu posso incluir nessa lista e fazer aí ao longo desses anos. Mas em segundo lugar, também te convidar a fazer coisas novas. Eu vou colocar um comentário fixado com algumas ideias de coisas que eu já fiz e que de alguma forma me impactaram. Sejam coisas que me engrandeceram de alguma forma, coisas que eu me permiti dar uma pausa na minha rotina pra fazer, ou ainda incluir na minha rotina depois de fazer pela primeira vez. Espero que esse vídeo te ajude a se inspirar e viver a vida de uma maneira talvez diferente da rotininha que você esteja. Não esquece de deixar seu like caso você tenha gostado, um comentário para contribuir com essa troca. Mas eu acho que era isso. Valeu!